E vamos continuar nossa série Propósito. Hoje é o segundo dia. E nós vamos falar hoje da Rainha Esther. Livro de Esther, capítulo de número 4, versículo de número 15 em diante. Está escrito: Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu. 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Versículo de número 17. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Sim, nós estamos na nossa série Propósito. E hoje nós queremos falar de Esther, que fez propósito de consagrar a sua vida para se apresentar diante do rei, para fazer a petição que ela necessitava. Ontem nós falamos de santificação, mas para ser santo tem que viver em consagração. E quando Esther foi informada de que a mãe estava planejando matar todos os judeus por meio de Mardoqueu, quando Mardoqueu mandou dizer isso a Esther, Esther sabia que não podia se apresentar diante do rei, porque a lei só permitia se apresentar diante do rei quando ele chamasse. Mas Esther sabia que era urgente. E Mardoqueu ficou esperando as instruções de Esther. Ei, tem que ter propósito. Para vencer os inimigos tem que ter propósito. Para vencer as batalhas tem que ter propósito. Para alcançar a vitória você tem que ter propósito. E eu quero te dar uma dica. Quer vencer? Antes de te apresentar diante de qualquer pessoa, te apresenta diante de Deus. Quer vencer? Antes de mostrar a tua necessidade para alguém, mostra para Deus. Antes de você pedir para alguém aqui da terra, pede para Deus. E foi isso que Esther fez. Ela se consagrou. E ela convocou, mandou dizer para Mardoqueu, diz para todos os judeus de Suzã, que se consagrem, que jejuem. Ei, Deus está esperando o posicionamento da minha e da tua parte para vencer essa guerra. Deus está esperando o propósito de mim e de você, de consagrar a vida para Ele se manifestar. Deus está contando comigo e com você. E o que aconteceu é que Esther passou 3 dias. Sim, não foi de uma hora para outra, não. Ela passou o tempo determinado. Ela passou 3 dias jejuando e convocou toda Suzã através de Mardoqueu para jejuar também. Ei, passa os dias necessários. Passa o tempo determinado por Deus. Não te apressa não, porque Deus não tem pressa. Deus tem tempo e o tempo de Deus não atrasa e nem adianta. Deus não tarda e nem falha. Deus age no momento certo. Foram 3 dias de consagração e o que aconteceu? Ela colocou as vestes reais, do capítulo 5, versículo 1. Ela se preparou e mesmo que não fosse chamada pelo rei, ela foi à presença dele. Sabe por quê? Porque ela já tinha ido à presença do Rei dos Reis. Porque ela já tinha exposto a sua dificuldade para aquele que podia resolver. Porque ela já tinha alcançado graça diante do Deus Todo-Poderoso. Quando você alcança graça diante dele, quando o teu propósito é com ele, não te preocupa. Deus vai mudar o coração de quem for preciso. E a palavra de Deus nos diz no versículo de número 2 do capítulo 5, que quando ela chegou na presença do rei, ele estendeu o cetro para ela. E quem alcançasse a graça de receber o cetro do rei, o estender do cetro do rei, era poupado da morte. O que foi que aconteceu? Ela não só alcançou a graça de tocar no cetro, mas os versículos seguintes, o rei pergunta o que ela quer e oferece qualquer coisa que ela queira. E Deus dá graça a Esther. E ela consegue vencer Amã. E consegue vencer os inimigos dos judeus. E dá vitória a todo o seu povo e a sua nação. Sabe por quê? Porque tinha propósito. Porque houve consagração. Ei, mantenha o teu propósito. Ontem nós falamos de santificação. Hoje nós estamos falando de consagração. E amanhã nós vamos continuar. Nós só queremos que você entre em propósito com Deus. Porque Deus tem negócio com a tua vida.